Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está aqui no Aguiar Dev Talks. Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo a mais um programa. E hoje, no programa de número 65, a gente vai falar sobre a linguagem Go. E para comentar um pouco sobre essa linguagem, te apresentar algumas características aí para você que está interessado em saber um pouquinho mais, a gente trouxe a Laís Lima para trocar uma ideia e aí nos ajudar nessa missão de te apresentar essa tecnologia. Laís, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Olá, pessoal, eu que agradeço por terem me convidado, estou muito feliz com esse reconhecimento aí pela minha linguagem de programação favorita, mas já até me apresentando para vocês, eu sou desenvolvedora atualmente back-end, né, estou focada só no back-end, mas eu já tenho aí uns 6 anos de desenvolvimento com sistemas para web. Então, eu comecei como front, aí eu consegui migrar para o back-end, que é o que era o meu objetivo final. E hoje eu trabalho com Go. Eu não trabalhei só com Go, tá? Cheguei a trabalhar com JavaScript, Ruby, Lua. Mas hoje meu foco é Go, né? Que é uma linguagem que está crescendo muito no mercado e certeza que aqui no bate-papo a gente vai descobrir os motivos de porquê que é uma boa escolha. Legal, maravilha. E deixa esse negócio de alinhar div pro front-end. Deus me Exatamente. E comigo aqui também o Peixoto. Fala aí, Peixoto. Olá, galera, aí mais uma tecnologia aí pra gente trocar uma ideia. Não conheço nada desse negócio aí, então let's go. Ah, nossa. Eu vou fazer várias. Foi ruim, desculpa. Eu não tava esperando essa, meu Deus. Vamos lá. Vocês já viram, o nível do programa é bom, fica aí, vamos lá. Mas antes da gente começar, deixar uns recadinhos aí. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever no canal. Se você está vendo pelo YouTube, não deixa de nos seguir aí. Ou se você está nos ouvindo pelo seu agregador de podcast, não deixa de também assinar o podcast aí na sua plataforma de áudio favorita. Também nos siga nas redes sociais, aí Twitter não, né? Força do hábito. Agora Twitter não, mas o resto tá lá ainda, pelo menos por enquanto. Tá lá, LinkedIn, Instagram, nos siga lá para ficar por dentro dos próximos programas e dos próximos convidados. E, bom, é isso aí. Bora começar o programa de hoje. Laís, nossa primeira perguntinha aqui, como não é diferente dos outros programas, onde a gente já trouxe também nesse mesmo formato outras tecnologias aqui, mas falar um pouquinho sobre o que é o Go, né? Assim, a gente sabe que é uma linguagem de programação, porque a gente até foi falar do programa do Node, a definição do Node ali é um bagulho meio diferentex, né? Então, quero saber um pouquinho do Go, né? Fala um pouquinho dessa linguagem, ou se ela tem uma definição diferente, qual que é a característica principal dela, não sei, como que você descreve o Go pra gente? Bom, Go é uma linguagem top da galáxias, e é isso aí. Mas, em resumo, né, é uma das opções aí que a gente tem de uma linguagem que a gente pode se comunicar com a máquina, com o computador, traduzir regras de negócio em programas. Porque o que é o Go, por que ela foi criada, né? É uma linguagem que foi criada dentro do Google, então foi um projeto que nasceu por pessoas ali dentro que trabalhavam no Google, para resolver problemas lá nos seus datasets, né, nos seus data centers. E eles tinham alguns programas que eram extremamente robustos, com algumas linguagens orientadas a objetos, então eles investiram tempo aí em criar uma linguagem que fosse simples para poder manter a longo prazo, com uma curva de aprendizado um pouco tranquila. Então, o Go é uma linguagem muito simples, que ela não tem, tipo, tantas palavras reservadas assim para você aprender. Tem pouquíssimo comando que você consegue fazer muita coisa com esses comandos. Fortemente tipada, e aí eles prezaram por manter a simplicidade e não impor tipo um padrão. Você vai criar um projeto que vai ter que obedecer alguns patterns de orientação a objeto, uns patterns de funcional. Não, ela é extremamente flexível aí para a necessidade que você precisa, tá? E aí, para você poder executar o código na máquina, né? Porque no final você escreve o código, a gente escreve a lógica. Mas o que vai fazer a máquina entender o meu código, né? A sacada do Go foi que ela compila diretamente para código de máquina. Então, por exemplo, se você codou e tal, tem um sistema web, e aí você subiu ele aí num servidor, você não precisa ter uma camada de interpretação ali no meio, uma runtime, uma JVM.
né, ele já era um bináriozão mesmo. E para vários tipos de sistemas operacionais, tá? Então você pode gerar um código binário para Windows, para Linux, para Mac, né? O Windows, que é o mais famoso, é aquele famoso arquivo .exe, sabe? Que é que a gente chama de executável, né? Então o Go consegue gerar isso. Que é o quê? Você vai lá, clica, pá, começa a executar. Você não teve que instalar nada na sua máquina, né? Então, Go, ela veio para ser simples. Eles tiraram muitas coisas, muitos padrões que eram engessados em algumas outras linguagens que eles tinham que manter, porque conforme o sistema crescia, né, a manutenção começava a ficar, não difícil, mas um pouco mais demorada, um pouco mais complicada. E aí eles criaram o Go, que é muito semelhante à linguagem C, tá? Ela é C Family. A diferença é que C a gente tem que fazer muita coisa à mão, né? Por exemplo, alocação de memória, a questão do garbage collector, porque, né, você usa alguns endereços de memória ali, depois você tem que limpar. Então, com Go, essa questão do garbage collector, ela já veio automática, né? Ele já limpa o que você não está usando mais. Você não consegue compilar o seu código com trechos de código que você não está usando. O compilador já dá erro, ele fala, ó, remove essa linha aqui que não está sendo usada em nenhum lugar. Você tem ponteiros que te ajudam a economizar, né, recursos e memórias. Porque o que é um ponteiro? É onde a gente começa a se embananar um pouquinho, né? Eu também confesso que eu me embanano um pouco. Mas nada mais é que você reservar uma gavetinha lá da memória e falar, ó, aqui eu vou guardar o valor dessa variável. E aí você começa a usar essa variável em vários lugares. Vamos supor que se fosse uma lista ou um array. Conforme você faz operações nessa variável, né, você passa por parâmetro de função, ele cria um outro bloquinho na memória falando, ó, tô recebendo essa estrutura com esse tamanho e esse tipo. Se você tá usando ponteiro, você só aponta o endereço da estrutura, que já tá no bloquinho aqui de cima, entendeu? Então, com isso, acaba sendo mais performático, acaba sendo mais rápido, mais simples. Então, essa é uma das grandes vantagens, assim, do Go. É uma linguagem que gera o binário lá no final, acaba sendo leve, ela lida muito bem com concorrência, que é o maior jabá. O que é a concorrência, né? Jabá, faz jabá que todo mundo fala, que louco, dá pra você fazer concorrência, tá? É difícil pra caramba, tá? Quando dá problema, é muito difícil debugar. Mas isso é muito poderoso, porque concorrência é você executar algumas funções do seu sistema disputando os mesmos recursos, não ao mesmo tempo em paralelo, né? Paralelo é diferente de concorrente. E aí você tem que gerenciar, né, se a sua função que você executou e concorrente de outra vão fazer algumas alterações em mesmos valores, mas Go te dá recursos para controlar isso, né? Porque, como eu falei, você tem os bloquinhos de memória. Se suas funções que estão rodando concorrente utilizam esse mesmo bloquinho de memória, pode dar problema. E aí Go oferece o quê? Canais, que é a forma que Go Routine se comunica e tal. Então tem essa outra ferramenta poderosa aí, porque em um único sistema você consegue rodar várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu trabalhei numa plataforma de streaming um tempo atrás. E aí a gente tinha um sistema que era gerador de thumbnails. Aqui no YouTube, provavelmente, quando você coloca o mousezinho lá em cima, gera um GIF, né? Ou tem uma imagenzinha antes que, se você não carrega, ele gera para você. A gente tinha isso também, por exemplo, no canal ao vivo, que é o quê? Era uma função concorrente que ficava batendo lá no vídeo, pegando, e outra que ficava... e ela ficava rodando um script adicionando no disco, e aí tinha outra função que ficava rodando em concorrência, né, lendo esse disco, escutando as alterações e mandando para outro lugar, ao mesmo tempo. Então, é só um resumo, assim, de coisas que dá pra gente fazer com Go, porque que ela é muito legal. E Go só tem 25 palavras reservadas, é uma curiosidade. Ah, mas muita gente acaba falando isso, mas realmente são 25 palavras. Tipo, não tem... Para você tratar um array, lidar com um array, não tem filter, map, reduce, sei lá, next, iterator, não. Só tem um for. Então, eu queria aproveitar esse gancho do que você tá falando aí das palavras reservadas. A minha pergunta inicial ia ser assim, eu sou javeiro, tá? Só para situar aqui. Uma pessoa que vem de outra linguagem, que vai pro Go, ela tem facilidade, só que aí quando você começou a falar, eu resolvi inverter a pergunta. Uma pessoa que sai do Go por essas simplicidades que você tem, você acha que depois também seria um caminho mais difícil pegar uma linguagem que tivesse mais outras coisas, ou isso
é algo que ficaria aí, assim, elas por elas? Cara, eu vou falar da minha experiência, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu trampava no front, então os projetos tinham os padrões lá de front-end, view, pages e tal. Aí eu comecei pro back, e aí você, como já viu, você tem uma noção de clean architecture, como os projetos são estruturados e os padrões que tem que ser obedecidos, como as interfaces, as heranças, sabe? Questão de orientação a objetos. Quando eu fui trabalhar com o Go, ele é extremamente flexível. Então, cada empresa utilizava um padrão. Se você for no open source, por exemplo, Kubernetes é uma ferramenta escrita em Go, Docker também. Aí tem aquela CLI kubectl que a gente usa quando vai lidar com Kubernetes, sabe? Ela é escrita em Go. Se você abrir ela no GitHub aí agora, cara, é um padrão de organização, por exemplo, de empacotamento. Então, com a questão da sintaxe em si, cara, é simples, beleza. Mas aí, beleza, eu comecei a aprender Go, eu vou migrar para outro, você vai ter muita dificuldade em questão de padrões de como os outros projetos e outras linguagens estão estruturados. Por exemplo, eu trabalhei com Go, eu tive essa dificuldade de cada empresa que eu passei. O projeto, ele tinha muita filosofia da pessoa que fez, né? Go, por exemplo, tem gente que... Eu trabalhei com pessoas que migraram, tipo, do Java, de linguagens orientadas a objetos, para Go, né? Go, pessoas que trabalham com Go têm muito esse perfil de ter migrado, né, de uma linguagem para ela. Cara, era um Java com Go. Só que Go, ele não fala, você tem que ter várias camadas e tal, você tem que ter interface, tem muita coisa que é implícita já na linguagem, né? Você não precisa dar, sei lá, tantas voltas. Mas vai muito... Como é uma linguagem flexível, vai muito da questão da filosofia da pessoa. Você ganha muita liberdade, mas com isso daí você também tem que saber o que está fazendo ali para não... Exatamente. Né, ser uma coisa assim totalmente aberta, cada um faz de um jeito, né? Exatamente. Por isso que, tipo assim, essa liberdade demais, eu acredito que tem um momento que ela é o que mais trava as pessoas iniciantes, tá? Eu já dei mentoria, eu converso muito. A maior dúvida é, Laís, como que eu estruturo um projeto? O Go, ele não tem uma CLI que criou um scaffolding de um projeto, um framework. Go, você usa tudo nativo. Cara, você consegue fazer tudo com a biblioteca nativa. Tudo. Conexão, driver de banco, manutenção, infraestrutura, intervir na infraestrutura, ver o que está na máquina, o cabo de rede que está na máquina, o IP do cabo de rede, a interface de rede, você consegue fazer com o Go nativamente sem instalar nada. E aí, quando você tem essa liberdade, as pessoas bugam quando elas vêm para Go, tipo, ué, mas não tem framework? Eu uso MVC? Eu uso... Onde que fica as rotas? Onde que fica a minha comunicação com o banco de dados? Se você vê a lib que eu falei, por exemplo, o kubectl, é extremamente diferente. Cada pastinha ali é um pacote, né? É um módulo, é uma estrutura modular de projeto. Quando você está no dia a dia de uma empresa, como são projetos que demandam como que eu posso dizer? Uma durabilidade maior de manutenção, muita gente segue esses padrões de clean code, de clean architecture para ajudar a fazer a manutenção. Então já segue outras práticas. E tudo você consegue adaptar com Go, cara. É flexível, funcional, orientação a objetos. Ele não vem algumas coisas implícitas, tá? Go, ele não é uma linguagem orientada a objetos, ela é meio, posso dizer que estruturada, como C, porém você consegue fazer algumas adaptações, que é o que o pessoal que vem de outra linguagem vai lá e faz com Go. Mas, aproveitar e te perguntar, você já comentou aí que você trabalhou com a plataforma de streaming, né? E aí eu queria saber de você, com quais outros tipos de projetos você já trabalhou, ou que sabe que dá para construir aí também, mas que geralmente o pessoal usa, né? Que tipo de projeto geralmente o pessoal tem usado mais para trabalhar com Go? Porque eu tenho visto que tem aparecido aí até... Eu tenho ouvido falar mais, né? Mais pessoas falando de Go, mais algumas oportunidades aparecendo. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Mas conta um pouquinho mais para a gente que tipo de aplicação geralmente tem usado o Go ali por trás dessa aplicação. Bom, vocês podem fazer aplicações web, que é coisas que se comunicam via HTTP, né?
Você pode construir aplicações que têm diferentes tipos de protocolo de comunicação. Além do HTTP, tem gRPC, tem WebSocket, tem TCP. Você pode personalizar um protocolo TCP com Go, né? Você pode criar CLIs, que são ferramentas de linhas de comando. Se você é uma pessoa aí que está começando, vamos dizer que é como se fosse... Sabe aquele comando ls que você dá no terminal, que lista os diretórios que tem, os arquivos que tem dentro de uma pasta? É isso, você consegue fazer linhas de comando com Go. Como eu falei, uma CLI famosa, a do kubectl, que é a do Kubernetes. Tem a CLI do GitHub, que é em Go também. Não sei que outra CLI famosa assim tem. Assim, só o Git já todo mundo... Então, a CLI do GitHub, aquela GH, ela é em Go. Então, tem até um amigo meu que ele fez um projetinho de CLI para você aprender Go via CLI, que chamava Golinks. É open source, tá? No GitHub também. Então, você consegue fazer isso e você consegue fazer sistemas, né, scripts que vão rodar no servidor. Né? Como eu falei, ele gera um binário, você pode executar um programa binário lá. E tá cada dia mais próximo de pessoas de DevOps. Muitas ferramentas de DevOps hoje, Grafana, como eu falei, o Docker, Kubernetes, elas são escritas em Go, nativamente Go, tá? Por algum momento lá, uma decisão, em algum momento o Go lidava melhor um pouco com a questão de concorrência, processamento, isolamento de recursos da máquina. Em algum momento, hoje outras linguagens talvez realmente já tenham evoluído nesse ponto. Só que aí elas foram escritas em Go e hoje eu vejo muito um movimento de pessoas de DevOps que dão manutenção à infraestrutura aprendendo essa linguagem também, tá? As ferramentas que eu trabalho já são em Go. Pô, eu vou criar automações aqui na minha pipeline. O que é a pipeline, né? Quando você escreve o código, ele vai para a produção. Essa esteira de enviar para produção em muitas empresas é automatizada. Automatizado o quê? Você importa algumas imagens ou scripts que, baixa variável de ambiente, cria token, não sei o que, para onde você for subir, uma AWS, uma cloud, um host que você tem, né? E essa esteira de automação, muitas vezes ela tem vários scripts de tratamento em Go. Então, você consegue fazer manutenção aí na sua infraestrutura e automações com Go. Ela ajuda muito. Então, esses são os projetos aí um pouquinho dos projetos que dá para você fazer com Go. Eu organizo uma comunidade. Dá pra fazer foguete aí já, mandar pra NASA aí com o Go, pelo que eu tô vendo, né? Tem bastante coisa, bastante aplicação do negócio. É só isso tudo. Eu organizo uma comunidade aqui em São Paulo chamada Golang SP. A gente faz eventos presenciais pelo menos uma vez por mês. Até o final desse ano a gente tá fazendo 2 vezes por mês, tá uma loucura. Só que o que a gente tem notado, né? Que algumas empresas vêm convidando a gente para fazer evento lá, onde são. A maioria das empresas são fintech. Então, eu vejo um grande movimento de empresas do setor financeiro utilizando o Go, tá? Por exemplo, Mercado Livre, o Mercado Pago em Go. Eles estão bem fortes na comunidade, eles têm até um web server deles com várias automações. Eu esqueci o nome dele agora, mas é do Mercado Livre. A gente tem a Every, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje, é do setor financeiro. Dentro do Itaú tem projetos em Go. O iFood tem projetos em Go. Banco Neon, a gente já fez meetup lá. Credit System, tudo tipo, empresa do setor financeiro. Stone também, Stone é forte, ajuda fortemente lá na GopherCon também. Então, tem bastante oportunidade aí para quem está se interessando aí, né, pela linguagem. Acho que vai ter um bom caminho aí por onde seguir. Eu estava pensando aqui, até achei legal que você citou a questão de pipeline, né? E, bom, eu sou o lado QA aqui do programa, né? Então, sou javeiro, mas eu tô mais pro lado de testes ali. Essa parte de automação sempre é um assunto que me interessa bastante, né? E aí eu fiquei pensando assim, queria que você falasse um pouco sobre como que existem frameworks, como que se costuma testar esse tipo de aplicações desenvolvidas no Go, e a questão, né, que a gente até já citou um pouco dessa liberdade, né? Se eu tenho muita liberdade, como que fica isso também para o teste? Isso impacta na hora de fazer um teste?
O teste também é bem aberto, você consegue fazer assim de muitas formas. Como que é testar uma aplicação em Go? Já é nativo também, você não tem que instalar nenhum framework. O Go, ele tem um comando chamado Go Test. Tipo, quando você baixa o Go, tem o comando principal que você consegue fazer algumas operações no seu projeto. Por exemplo, compilar ele, né, fazer o build para mandar para produção, para formatar o código, variáveis de ambiente do Go. E aí você tem um código que é o que executa os testes em Go. Então, todo teste em Go, o Go ele é estruturado de uma maneira modular em formato de pacotes, né? Quando vocês pegarem para ler um pouquinho, ou se alguém quiser estudar, vai ver como é estruturado. E aí o teste em Go nada mais é que o mesmo pacote com o nome underline teste, e aí você vai chamando os métodos do mesmo pacote nesse teste e você vai escrevendo eles. Então, não tem tipo um framework, você já tem meio que a estrutura de teste lá na documentação, como que você vai chamar a estrutura que você montou, tem como você gerar mocks a partir de interfaces, porque as interfaces, né, elas são contratos, métodos, e aí você gera mocks desses métodos para poder fazer também algumas simulações de respostas, né, nos seus testes, porque, se o seu teste é de integração, ele envolve outras camadas, nem sempre você precisa subir tudo aquilo para executar o seu teste, sabe? Então, você faz algumas simulações com esses mocks de respostas que poderiam acontecer para o seu teste passar. Ou você pegar alguns erros e dá para você pegar race conditions, que é aquela condição de corrida que eu falei de concorrência, quando mais de uma função está disputando o mesmo recurso e elas vão conflitar. Então, nos testes você consegue pegar isso. Então, isso já está implícito na linguagem, você não precisa baixar nada, tá? Com relação à automação na esteira, eu consigo definir regras de porcentagem de coverage? Sim, também já veio nativa na linguagem. Como que funciona com relação a testes integrados? Aí, se a gente quiser ainda subir mais a pirâmide, os end-to-end. Aí, o end-to-end, você pode escolher o que for assim, melhor para o seu time, porque o end-to-end seria o quê? Você testar a aplicação de cabo a rabo, né? Então, se você fosse testar uma aplicação de cabo a rabo, mesmo em Go, você só geraria o binário, né? Então, ele está executando. E aí, eu recomendava você, escolher um framework, sei lá, pode ser um Cypress, JavaScript mesmo, para chamar um HTTP, porque você vai se comunicar via HTTP. O código você já testou em Go. Agora, testar a aplicação executando, você pode usar esse Cypress para validar o contrato que ela está respondendo, ou você pode criar outros scripts em Go que fazem essas simulações, essas chamadas também. Desculpa, assim, só porque eu fiquei pensando ali nesses pacotes, você falou bastante aí de teste integrado, né? Trazendo um pouco pro meu mundo, tá? De novo, Java, Springão da massa. Hoje a gente testa muito de nível de integração, o Spring, né, que é o principal framework que a gente tem aqui em Java, ele me permite que eu suba toda a minha aplicação com dependências, seja, sei lá, num banco real ali de QA, ou um banco em memória, enfim, com todas as outras dependências ali. Eu consigo fazer esse tipo de coisa também com Go? Eu preciso, eu não sei se é a palavra certa ali, né, que você está falando todas as possibilidades, mas eu preciso fazer um deploy e apontar para o ambiente, ou eu consigo fazer isso sem ter esse step a mais ali? Não, você consegue fazer isso. Tem até uma coisa que eu acho que deve ser usada também no Spring Boot, chamada Test Containers. Ela tem para várias linguagens. Lindo demais. Ou você consegue também fazer nativamente com Go. Eu vou subir essa aplicação aqui, essa aqui, chamar outro pacote que... Porque assim, em Go, uma base de código, ela pode ter vários binários. Por exemplo, pode ter um binário que nem... Falando de plataforma de streaming, um binário que empacota o vídeo, um binário que fica extraindo a thumbnail. Então, não é tipo um sistema só. E você pode subir ele em diferentes servidores, em diferentes máquinas, em diferentes endereços de IP. E aí, quando você for fazer esses testes integrados, você pode fazer referência a esses binários e executar eles dentro do teste. Muito legal, hein? Show de bola. Mas lembrando que sempre tem um contexto, né? Nem sempre você vai executar tudo. Às vezes é bom você simular algumas coisas, porque
pode ser que fique pesado. Mas tudo tem um contexto, Não existe bala de prata, né? Indo aqui agora para os nossos finalmente, vamos falar um pouquinho de mercado, Laís. Acho que você já falou um pouco, né? Você comentou em várias empresas do setor financeiro, que é bem legal. E aí eu estava até pensando aqui, né? Você já falou algumas características positivas, né? Mas você consegue, além disso, né? Porque, assim, são características positivas, mas você tem alguma ideia do porquê além delas, né? Tem algum outro motivo que você acredita que a linguagem tem se tornado mais atraente para essas empresas? Porque, tipo assim, tem outras linguagens também com as suas vantagens, e daí, uns pouquinhos, a gente pegou um banco, né? O Banco Itaú, a gente sabe que é um banco que tem um monte de coisa ali dentro, mas ter várias tecnologias tem um custo, né? A gente sabe muito bem disso, né? A gente vai ter times diferentes, e, enfim, mão de obra ali toda variada. Mas para uma empresa decidir adotar uma nova tecnologia, é um passo que não se dá à toa, né? Tem algum outro motivo aí que você já pensou do porquê que Go se torna tão atraente, né? Não vou falar específico para o setor financeiro, mas para empresas em geral, por que tem aumentado essa adoção por Go? Porque eu comentei assim que eu também tenho visto mais vagas, né? Mais pessoas falando, que acho que é um ciclo, né? Tem todo um ecossistema. Se tem vagas, tem pessoas que precisam de uma mão de obra, então logo mais vão surgir pessoas que estão aprendendo para poder suprir essas vagas e, consequentemente, pessoas falando sobre aquilo. Então, é um negócio vivo, né? Uma coisa puxa a outra. Então, eu queria saber um pouquinho da tua perspectiva em cima disso. Tá, tem vários pontos que eu acredito, tá? Eu comecei com Go tem uns 4 anos também, tá? Então eu não peguei o movimento ali do início para ter uma autoridade para falar, mas eu posso falar de 4 anos para cá que eu observei, tá? Por que eu, Laís, acredito que Go tá sendo muito adotado? Tá, ela é uma linguagem nova, nasceu ali em 2008, 2009, então ela já foi pensada para os sistemas por hardware atual que a gente tem, os núcleos de CPU que a gente tem, ela é muito bem executada, já foi pensada nessa evolução. Aí a gente tem que ela é um projeto que saiu do Google, que já dá uma confiança de é um projeto que saiu dessa empresa, né? E aí o Google investiu nisso. E aí, beleza, se tornou open source, mas não deixa de ser uma linguagem do Google, né? Muita gente contribui, temos brasileiras contribuindo para o Go também. E aí, depois, o que eu vejo que aconteceu? Beleza, algumas empresas foram adotando e vendo que funciona quando você precisa de escala, lidar com muita requisição. E aí, um movimento do boom, assim, dos últimos anos, que eu acredito que ajudou muito a gente espalhar o quão legal a linguagem é e como ela funciona, é o movimento da comunidade. Eles investiram muito, assim, em muitas pessoas falando em Go, testando, conferências, mostrando esses projetos, assim, nas empresas, e eu acredito que isso ajudou meio que muitas pessoas a conhecerem essa linguagem, ver quais projetos foram feitos com Go, ainda mais ferramentas que estão no nosso dia a dia de desenvolvedores, como o Docker, falar que a gente fez em Go, né? O Kubernetes é feito em Go. Ferramentas que mexem com infraestrutura, SRE, como o Grafana, feito em Go. Então, eu acredito que só dessas ferramentas terem adotado o Go já dá uma confiança, né? E a comunidade começar a falar, começar a evangelizar essa linguagem. Então, esse é o grande motivo que eu acredito do boom. E aí, muitas empresas adotaram e, nossa, estão falando que é bom e tá sendo tipo aquela corrente do bem, entendeu? Não, faz total sentido, realmente. Bom, lá, estamos chegando aqui nos nossos finalmente, a hora voou, poxa, 30 minutos aqui, eu nem vi passar, mas vamos lá. Eu queria te perguntar aqui agora também, falar um pouquinho sobre você, deixar esse espaço aqui para as pessoas, você já se apresentou um pouco no começo, mas falar um pouco das suas redes sociais, no que você está envolvida, falar um pouquinho aí da comunidade do Go, como é que ela funciona. Fica à vontade aí e o espaço é seu. Boa! Eu tenho um canal no YouTube, Laís Lima Dev, né? Eu posto alguns vídeos lá
criando projetos em Go, eu falo um pouquinho sobre carreira, mas eu gosto mais de escrever código, e eu faço live toda quarta aprendendo Go em uma plataforma. Então, eu interajo com o pessoal do chat. Teve muitas vezes que eu fui socorrida pelo pessoal do chat, é muito legal. Legal. Eu fiz 2 lives chamadas Coda e Chora, porque eu fiquei travada num projeto com Docker. Bom nome. Então eu faço toda quarta, né? Eu adoro me divertir, assim, aprendendo com as pessoas. E eu tô... Que horas? Toda quarta às 8 horas. Aí eu corro para terminar antes do jogo, que às vezes São Paulo joga, né? Eu quero assistir. É sempre no máximo 1 hora de live, tá? Eu tento não passar. Só houveram vezes que eu fiquei travada e eu chorei, mas resolveram. Inclusive, esse projeto do Coda e Chora, a galera abriu PR no GitHub me ajudando. Legal. Aí eu fiz um último vídeo que eu subi, eu até agradeci as pessoas e mostrei, né, o que eu não sabia que eles me ensinaram. É legal. Aí eu tenho esse canal, então tem as lives lá, eu tenho que aprender a fazer cortes para ajudar vocês a ver esses trechos de aprendizado. Eu vou fazer, gente, prometo. É que eu sou CLT e crio conteúdo, é difícil. Sei como é. Então, se inscrevam lá no meu canal. No meu Instagram eu mostro muito o meu dia a dia, né? Meus gatos, os meus pensamentos, né? De pegar café, começar a entrar em foco, esquecer de tomar o café, essas coisas aí, para me aproximar de vocês. E eu organizo a comunidade Golang SP, né? A gente faz os eventos presenciais aqui em São Paulo. Temos iniciativas online também, só que somos um grupo de pessoas voluntárias, a gente está se organizando. É que tem tanta demanda de evento presencial que a gente não está conseguindo olhar para o online nesse momento, tá? Mas a gente está se organizando, porque a gente sabe que nem todo mundo mora em São Paulo, né? A gente vai atender essa demanda aí. E é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada com isso, mas a gente se aproxima aí da comunidade Go, como eu falei, é uma boa corrente, né? A gente tem feito muito dojo nos nossos últimos meetups. Dojo é quando a pessoa vai resolver um problema ali, tipo, de algoritmo na frente de todo mundo, ou escrever, fazendo TDD com Go, né? Tem que testar esse método, e todo mundo vai falando, faz assim. Uma pessoa vai lá na frente fazer, e outra vai continuar. Então, a gente tem feito isso porque a gente quer fazer mais meetups dinâmicos, né? Onde a pessoa vai e ela aprende e pratica também, sabe? A gente já fez até workshops de primeiros passos com Go, porque a gente tá tentando nivelar, né? Eventos para iniciantes, para intermediários. Então, eu participo dessa iniciativa aí também, que ajuda a evangelizar Go aqui em São Paulo, que é a cidade onde eu moro. E eu também, aí, fora a programação, eu tenho uma banda chamada Tijolos Baianos, assim, até o mascote aqui, um tijolinho. Ele tá virado, um tijolinho. Eu sou guitarrista da Tijolos Baianos, então se vocês quiserem seguir aí no YouTube e no Instagram também para acompanhar, a gente só toca a música da quinta série. Eu me divirto também no momento de... Mais uma convidada que a gente olha e pergunta, que hora que dorme, né? Comunidade, banda, CLT... ano que vem eu vou ter que abrir mão de alguma coisa ano que vem, assim. Quando sobra tempo eu respiro. Mas é só até o final do ano. Até o final do ano as empresas ficam loucas querendo evento presencial também. E a gente adora, né? Eu adoro, inclusive, fazer eventos. Então, tá puxado mesmo. Mas ano que vem acho que vai ficar mais leve. Assim esperamos, né? É. Beleza. Bom, Laís, muito legal, muito legal. Eu vou deixar todos os links aqui, tanto do YouTube, de tudo que ela falou aqui também, da comunidade, da rede social, tudo que ela comentou aqui na descrição desse programa. E, enfim, assim, bastante coisa, bastante informação, muito legal. Não sabia de bastante coisa aqui sobre o Go, muito interessante. Eu tenho certeza que todo mundo aí também que se interessou, né? Todo mundo que se interessou pode ir no teu canal, pode ir no canal da Laís aí e saber mais e putz, ter a oportunidade de ter a live para poder trocar uma ideia ali ao vivo, né? Não só de ajudar, às vezes, né? Aparece aí um anjo para salvar a gente, mas, às vezes poder perguntar alguma coisa ao vivo. Estava até comentando com um amigo aqui sobre... Se aplica a estudo em geral, né? Mas quando você estuda sozinho é sempre mais difícil. Ter alguém para fazer uma pergunta ali na hora, do momento de dificuldade, cara, é muito bom. Te ajuda, te dá um engajamento totalmente diferenciado. Então, recomendo demais aí quem está interessado a aprender um pouco mais sobre o Go,
vai lá na live, principalmente na live, vai ver os vídeos da Laís, mas se você quer aprender de verdade, vai lá na live e aproveita a oportunidade, porque não é todo mundo que se coloca aí à disposição para poder, dessa forma aí, para poder estar ajudando e tal, e como ela falou, pô, é de graça, aproveita, cara. A gente aprende junto. É isso aí. Bom, Laís, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Peixoto, obrigado mais uma vez aqui comigo. E a você que viu esse programa até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. Até.